sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Most Player de Cleci. Meu nome, já sabem, trazemos figuras emblemáticas que marcaram, continuam a marcar o desporto moçambicano. Hoje trazemos o nome emblemático de futebol moçambicano, Dário Monteiro. Simplicidade, te agradecemos pela disponibilidade. Mr. Dário, temos muita curiosidade em saber muita coisa daquilo que foi a carreira do Mister enquanto jogador. Creio que isto vai incentivar muitos jovens e fazer-lhes acreditar que tudo é possível. Mr. Dário, bem-vindo ao programa. Obrigado eu pelo convite. Mister, a primeira questão é esta. Como é que numa altura em que a visibilidade televisiva não era tão abrangente como agora, não tínhamos redes sociais, quais foram os requisitos que fizeram com que Mr. Dário conseguisse transferência de Moçambique para Portugal? O primeiro requisito é necessariamente jogar bem. Exatamente. Mas depois realmente tive a ajuda de muita gente, a começar pelo Sr. Carlos Duarte, na altura era presidente do Desportivo, o Sr. Neves Correia era o vice-presidente do Desportivo, eles é que mediaram a transferência, o Sr. José Júlio de Andrade, que tinha sido ministro na altura, secretário do Desporto também, e que tinha jogado na Académica, foi ele que recebeu o contacto do interesse que existia em mim, e depois a partir daí foram incitados contactos no sentido de eu ser visto, e foi por isso que fui parar a Académica. Mister, tua carreira no Académica foi espetacular. Agora, como é que foi chegar, se impor logo a primeira no Académica e até conseguir a brasileira de capitão? Bom, não, foi paulatino. Eu cheguei, fui visto, era novo, tinha potencial, era um rapaz talentoso que já tinha mostrado apetência para marcar golos aqui no país. Exatamente. E eles sabiam de tudo isso. E depois foram comprovar, depois com os treinos, sentiram que eu tinha potencial para poder ser trabalhado no sentido de evoluir e talvez dar jogador. E foi o que aconteceu, eles tiveram um bocadinho de paciência, eu também esforcei-me bastante, trabalhei no sentido de aquele talento que eu trazia, aquele potencial que eu trazia, viesse ao de cima. E foi o que aconteceu. Agora, o ser capitão foi paulatino, foi com o passar do tempo, porque o ser capitão não tem nada a ver com jogar bem só, tem a ver também com a forma como tu lidas com os teus colegas, a forma como transmites a ambição dentro de campo, tudo isso. São vários pormenores? São vários pormenores, valores que foram transmitidos ao longo dos anos na Académica, que depois eu fui recebendo outros atletas, outros jogadores que foram chegando e eu também tive a responsabilidade de transmitir esses valores a quem ia chegando à instituição. Mister, estando no Académica, qual foi o jogo mais difícil na Liga Portuguesa? Os jogos na Liga Portuguesa eram difíceis porque a Académica não era um grande. Exato. Então, a Académica era uma equipe que lutava sempre, praticamente, nos últimos anos é que começou a lutar por objetivos mais nobres. Na altura, a Académica lutava para não descer, porque era uma equipe praticamente que tinha passado muito tempo na segunda Liga. Então, conseguimos a subida e depois andamos muito tempo sempre a lutar para não descer, para podermos afirmar. Tanto mais que a Académica hoje em dia está na terceira Liga, porque nunca foi um clube que se afirmou em definitivo na primeira Liga. E quando eu passei pela Académica, a luta era mesmo subir e conseguimos. E depois, ao longo dos anos, conseguimos cimentar a nossa posição na primeira Liga. Perfeito. Como que o Mister chega aos Mambas? Em que ano? Ainda recorda? Sim, eu lembro-me. Chegar aos Mambas é um feito, é algo que marca. Eu chego aos Mambas convocado pelo Mr. Arnaldo Salvato, que era ele o treinador da Seleção Nacional. Ele é uma das pessoas que acreditou no meu potencial ainda. Eu ainda jogava no Desportivo, era o meu primeiro ano de sénior. Eu já marcava golos no Desportivo, já me destacava, já jogava bem. E o Mr. Salvado
fez questão de me levar para a seleção nacional e sinto que não desiludi. Não. De lá até a altura em que eu deixei de jogar na seleção nacional, sempre fui comprometido, dei o meu melhor, dei o meu máximo. Exatamente. E a prova disso é o golo que você marcou para jogar contra a Tunísia. Agora, qual foi o jogo mais difícil na seleção, em que foi muito complicado? Tem o da agulha também, mas qual foi o jogo que marcou muito o Mister? Tipo, este jogo, sim senhor. O da agulha foi complicado porque estamos a perder 4-0 no intervalo. Exatamente. Não é fácil estarmos a jogar no Estado da Machado e estar a perder 4-0 no intervalo. Lembro-me que não foi a única vez que estivemos a perder 4-0 no intervalo. Contra os Camarões também, o do 6-1, estivemos a perder 4-0 no intervalo. Agora, estás a ver a diferença entre o trabalho que foi feito desde aquela altura até hoje. Exato. Onde já não apanhas nossa seleção a perder 4-0 ao intervalo. Isso agora significa não. o quê? Houve evolução. Exatamente. Que o jogador moçambicano evoluiu, que trabalhou-se no país para melhorar a nossa seleção. Isto para dizer o quê? Que são momentos complicados, mas talvez são esses momentos que fizeram com que a gente crescesse, evoluísse e chegasse ao patamar onde nos encontramos, e acredito que vamos melhorar ainda mais, porque um dia queremos chegar ao Mundial. Exatamente. E como é que vê atualmente as expectativas, as perspectivas? Dificilmente podemos alcançar a primeira posição, mas podemos ir aos playoffs. Como é que vê? Qual é a avaliação do Mister nisso? É mais difícil, quase muito complicado mesmo alcançar a primeira posição. Tinha que acontecer uma hecatombe para que a gente alcançasse a primeira posição, até porque a Argélia está muito bem posicionada, tem um adversário fácil em casa, então vai conseguir o apuramento direto. Agora, para a segunda posição, dependemos de nós. Exato. E dependendo de nós, tem que se fazer o trabalho no sentido de conseguir a segunda posição e depois acreditar que os outros grupos também não vão conseguir os pontos suficientes para serem um dos 4 melhores segundos. E depois, a partir daí, preparar-nos no sentido de abordar essa repescagem para tentar garantir. Não é fácil. Não é fácil. Nós somos um país ainda com muitas lacunas para querer ir ao Mundial de peito aberto. Querer uma qualificação para o Mundial de peito aberto. Na minha opinião, é minha opinião pessoal, os rapazes já fizeram muito. Só de fazerem o país sonhar e acreditar que pode chegar ao Mundial. Olha, ainda não acabou, então significa que ainda nós acreditamos, estamos aqui a falar disso, é porque os rapazes trabalharam, o Mr. Chiquinho fez um trabalho espetacular no sentido, quando falo do Mr. Chiquinho, falo de toda a estrutura, desde a Federação Moçambicana de Futebol, a direção da Federação Moçambicana de Futebol, Mr. Chico, a sua equipe técnica, os jogadores, todos eles fizeram um trabalho fantástico até aqui. E quero acreditar que nos últimos 2 jogos também vão corresponder às expectativas, tentar ganhar a Guiné aqui em casa e depois completar a qualificação com uma vitória na Somália e garantir esse segundo posto que vai possibilitar que se jogue pescagem. Temos que chegar, mesmo que a gente não consiga, mas temos que chegar a um patamar em que sentimos que a partir daqui já podemos sonhar mais alto. Perfeitamente. Mister, depois do Académica, pulamos o assunto seleção só para deixarmos as pessoas a par de quem foi o Mister, o que fez na seleção. Depois do Académica, qual foi a transferência do Mister? A Académica sempre debateu-se com problemas financeiros. Eu era um dos ativos mais aliciantes que eles tinham na Académica, até porque eu marcava golos, era o capitão, buscava bem, e eu fiz uma transferência, eles venderam para os Emirados Árabes Unidos, para o Al Jazeera na altura, para Abu Dhabi, e eles fizeram um encaixe financeiro e eu fui para os Emirados Árabes Unidos. Quando eu saí da Académica, fui para os Emirados Árabes Unidos. Depois, vamos usar um resumo daquilo que foram os clubes do Mister depois dos Emirados Árabes. Sim, vim para o Guimarães. Eu tive uma lesão. Em Abu Dhabi eu tive uma lesão no joelho, que fui operado. E depois tive que vir fazer a recuperação na Académica, mas depois eu já não voltei para os Emirados Árabes Unidos. Mas por opção? Ou... Por opção. Não voltei para... Eu já não quis... Acho que
talvez porque, como me lesionei lá, Ok. eu não quis. Depois também tinha o convite do Vitória de Guimarães, Ok. então fui para o Vitória. Uma época no Vitória, outra no Estrela. Depois fui convidado para abraçar um projeto cipriota, mas esse trajeto todo foi feito a recuperar praticamente dessa lesão que eu tive. Ok. Foram praticamente duas épocas e meia, 3 épocas a recuperar dessa lesão do joelho, e depois foi uma lesão grave. E depois é que fui para o Chipre e consegui, porque mesmo para a seleção nacional também não conseguia dar o meu contributo como deve ser na seleção nacional, até a altura em que vim para a África Sul. Sim, sim. Quando vim para a África Sul, para o Sundowns, sim, reencontrei, os meus níveis físicos melhoraram muito, e fiz 2 épocas muito boas aqui na África Sul, tanto no Sundowns como no Supersport. Agora, para um atleta de futebol, há uma fase muito complicada que chega, quer dizer adeus, já dei tudo que tinha que dar, pronto, vou seguir outros caminhos. Como é que foi para o Mister? Sentou com a família, pensou, já vinha esse projeto, como é que foi? Chegaram a dizer, pronto, já está, já basta. Não, eu tinha planos normais de atividade. Eu não queria jogar eternamente. Certo. A seleção nacional foi fácil. Deixar a seleção nacional. Porque chegou uma altura em que eu era contestado na seleção nacional. Já sabes, Sim. Tu és avançado, se não marcas golos, Culpado. as pessoas cobram quem marca golos, porque os golos é que permitem que a gente ganhe. Exatamente. Eu era contestado na seleção nacional e já não estava com muita paciência para ser contestado enquanto eu fazia um sacrifício para ajudar a seleção nacional. Exatamente. Porque nós não tínhamos realmente jogadores com este potencial que eu trazia para a Já era seleção outra nacional. referência na altura. Sim, tínhamos poucos jogadores, o Tico já tinha deixado. Sim, sim. Quer dizer, a responsabilidade, quando o Tico jogava comigo no ataque, a responsabilidade recaía sobre a dividida, era sobre nós os dois. Exato. Quando o Tico sai, eu fico sozinho, as pessoas cobravam única e exclusivamente de mim. Exato. Pois os outros avançados que a gente tinha não eram assim Sim. a 100% de nível de seleção nacional. Tanto mais que quando eu deixei, ficamos ali com um buraco, porque saíram logo 2 jogadores que respondiam às exigências da seleção nacional, como o Tico e eu, e foi difícil preencher essas lacunas. Mesmo agora temos dificuldades em preencher. Lacunas de ataque não são fáceis de suprir. Mas pronto, eu deixei, até porque a idade também já não estava a ajudar, e depois eu tive historial ao longo do meu percurso de lesões musculares, depois esta lesão de joelho que criava um desequilíbrio, eu tinha que equilibrar sempre, tinha que andar no ginásio, E era eu complicado. já não sentia motivação suficiente para andar, até porque estava a jogar em Moçambique. Não tinha essa motivação suficiente, então preferi parar e começar a olhar logo para o futuro, o que é que eu ia fazer no futuro recente. Exatamente. Num futuro que o Mister nos brindou com a primeira qualificação da seleção sub-20 a um CAN, como é que foi preparar aquela seleção? Foram 2 vezes. A primeira como campeão da COSAF, a segunda vice, mas todos levaram ao CAN. Como é que foi preparar aqueles miúdos? Eu me recordo de uma entrevista que vi, da RM do Mister, que eu escutei, em que o Mister dizia trabalhar com miúdos não é fácil. No período de férias, principalmente, depois já com 20 e tal. Como é que foi gerir aqueles miúdos e conseguir o que o Mister trouxe à nação? Bom, primeiro tenho que dar mérito aos rapazes. Exatamente. Eles é que jogam. Exato. E eles é que fazem as coisas acontecerem. Exatamente. Independentemente de tu teres qualidade como treinador, tu transmites a alguém e essas pessoas é que depois põem em prática aquilo que tu transmites. Sim. Depois tenho também a agradecer à direção da Federação Moçambicana de Futebol. Exato. E eu, praticamente tudo que eu pedi, no sentido de apoio, refeições, até porque daqui no nosso país, quando tu consegues suprir as refeições, transporte e alimentação, é o fundamental. Os rapazes motivam-se para trabalhar, porque sabem que têm transporte para poder se deslocar e depois sabem que esforçando-se nos treinos, não sei o quê, vão se alimentar. Exato. Então praticamente é um motivo que faz com que os rapazes nessa idade
se motivem para trabalhar. Exato. E foi o que aconteceu. A Federação respondeu aos pedidos, às necessidades que os rapazes tinham, e depois os rapazes empenharam-se no trabalho. Hoje eu também, pela cultura que eu tenho de trabalho, de esforço, de sacrifício, certo. conseguimos formar um grupo coeso, trabalhador. Não éramos melhores do que ninguém, mas também não éramos piores do que ninguém. Exatamente. Então, nesses quesitos todos juntos, conseguimos construir um coletivo forte, um coletivo que começou a mostrar logo na altura da preparação cá, ou quando jogávamos com equipes séniores, os meninos começaram a mostrar que assimilavam o que a gente queria que eles fizessem e tudo mais. Então pode ter sido surpresa para outras pessoas, mas para nós que trabalhávamos todos os dias com eles, não foi assim uma grande surpresa. Perfeitamente, exatamente. Mister, estamos para terminar, mas vem uma questão aqui. Eu me recordo que na altura o Mister foi muito criticado. Não entenderam o Mister porque diziam que o Mister levou muitos jogadores da EBB. E depois de ganhar o título, como é que o Mister sentiu-se? Não em forma de vingança, mas como é que o Mister sentiu-se depois? Nós cá fora condenamos, criticamos o mundo sem perceber a essência das coisas. O Mister falava tanto como jogador, nós criticávamos. Tem lesão, não tem que marcar. Como é que o Mister depois sentiu-se desses resultados? Não, sabe, é normal, certo, as pessoas falarem. Olha, 75%, 80% das pessoas que comentam o trabalho de um treinador de futebol, certo, não percebe nada do que está a ser feito. Então é normal que, por curiosidade, as pessoas falem, uns simpatizam contigo, outros não simpatizam, uns falam bem, outros falam mal, outros até entendem e falam com propriedade. Sim. E depois há aqueles que só falam por falar. Falam, porque não, esse aí não sabe nada, esse não sei o quê. Então eu não ligo a isso. Eu tenho consciência do valor que tenho. Ok. Tenho consciência do trabalho que estava a ser feito na Seleção Sub-20. Era um trabalho com consistência, era um trabalho de desenvolvimento humano, de rapazes novos. Quer dizer, estamos a fazer um trabalho para o país. Exatamente. Não é um trabalho porque estamos a agradar o cicrano e o fulano, não. Estamos a fazer um trabalho para o país e os resultados ficaram à vista. Por isso, as críticas são normais. Se tu ligares as críticas, não vais fazer nada. Sim. Bom, Mister, qual é a mensagem que tens aos teus seguidores, aos teus fãs, admiradores? Eu sou amigo do Mister no Facebook, então qualquer publicação do Mister eu acompanho e vejo os comentários. Há uma foto de capa que o Mister publicou quando marcou o gol contra a Tunísia, creio, então no festejo ali, então muitos comentários, bons momentos, craque, melhor ponta de lança do país, etc. A esses, qual é a mensagem que o Mister transmite a eles? O que tem a dizer? Eu agradeço sempre a todas as pessoas que me apoiam e até as que me criticam também. Exatamente. Eu agradeço. Nós aprendemos sempre, tanto com as pessoas que te elogiam, como com as pessoas que te criticam. Conselho para os miúdos, meninos que estão na formação e querem jogar futebol ao mais alto nível, como o Mister conseguiu, num momento muito difícil e complicado, para finalizar de verdade. Um conselho básico. Há alguém que é talentoso. O talento só não chega. Okay. Isso significa que não é por jogares bem a bola, entendes? Que tu vais atingir patamares elevados no futebol. Okay. Como acabei de dizer, exportamos o futebol. Exatamente. Então, jogar bem a bola é meio caminho andado. Exato. Mas tens que jogar bem futebol. E o futebol tem suas regras. Exato. Futebol é exigente. E para você suprir essa exigência do futebol, tem que levar uma vida como deve ser. Exatamente. Tens que te alimentar como deve ser. Exatamente. Tens que descansar como deve ser. E acima de tudo tens que treinar como deve ser. Exato. Então não é possível tu treinares tanto depois não levares uma vida como deve ser depois dos treinos, não descansar, né? Andar na noite e acreditar que depois vais ter rendimento. Então é muito importante, né? Os rapazes que sabem, porque há muitos rapazes que sabem, são talentosos, têm um potencial fantástico. Exatamente. Para poder atingir patamares elevados no futebol, mas têm que levar uma vida de atleta. Exatamente.
Porque são atletas. Exato. Têm que levar uma vida. E eles sabem qual é essa vida que têm que levar. Exatamente, Só que, sim. Pronto. Nosso país, a nossa sociedade oferece-nos outras coisas, mas é preciso a gente fazer sacrifícios. Sim. Por isso é que se diz que no futebol tens de fazer sacrifícios. No desporto tens de fazer esses sacrifícios. Porque há coisas que não combinam. Exato. Muito obrigado. Agradecemos pela disponibilidade, um forte abraço e bom trabalho nas suas atividades, sucessos. É um prazer estar com o Mister. Crescer, assistir alguém e estar com ele é uma coisa inédita, é espetacular. Nós agradecemos mais uma vez pela paciência. Disponha. Muito obrigado. Imagina. Assim ficou nossa edição do programa Most Player com o Mr. Dário Monteiro, o dono das exclusividades e novidades. Dicley Most Player Manduca Televisão, um abraço, estamos juntos.